Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo. Por que ele estava pedindo a capa? A capa que era para proteger do frio. Como eu já li para vocês no versículo 21, o inverno estava se aproximando. E Paulo sabia que ele ia sofrer muito com o frio na prisão se ele não tivesse agasalhado. Então ele precisava de uma capa, ele precisava de uma cobertura. Por isso que ele pede essa capa que ele diz que deixou em Troade. E ele pede mais coisas, ele diz, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. O que eram os pergaminhos aqui? Os pergaminhos, irmãos, não era nada mais, nada menos do que a palavra de Deus. Esses pergaminhos, muito provavelmente, eram escritos do Antigo Testamento. Escritos hebraicos que Paulo usava nos seus estudos. Então veja que Paulo, mesmo na prisão, Paulo queria que os pergaminhos estivessem ali com ele. Por quê? Porque ele queria se alimentar da palavra de Deus. Porque ele queria ouvir a voz do Senhor através da palavra. Porque ele queria, mesmo ali, conhecer mais de Deus. E isso aqui traz uma lição para nós maravilhosa, irmãos. Porque veja que coisa interessante. O apóstolo Paulo, mesmo na prisão, ele estava com um desejo de aprender mais do Senhor, de ouvir a voz de Deus, de ter mais revelação de quem é Deus através da sua palavra, mesmo ele sabendo que ele ia morrer, porque ele disse poucos versículos antes que o tempo da sua partida era chegado. Ele disse no versículo 6, ele tinha consciência que ele estava próximo da morte. Ele poderia até pensar assim. Alguém pode achar que naturalmente ele deveria pensar dessa maneira. Para que eu vou ler mais a Bíblia? Para que eu vou ler os pergaminhos? Eu não preciso mais disso, eu já vou morrer mesmo. Eu estou nessa prisão, estou condenado à morte. Não vou mais ter a oportunidade de pregar como eu pregava, de fazer viagens. Por que eu vou ler a Bíblia? Mas Paulo tinha uma consciência correta da palavra de Deus. Ele entendia da sua necessidade de se alimentar da palavra. A palavra ela não serve para nós apenas para a gente estudar ela, para poder evangelizar e para pregar. Nós precisamos dela como alimento diário. Assim como nós precisamos de comida, nós precisamos dela para viver, para ser renovado, alimentado, transformado pelo Senhor, para ser a cada dia mais feito conforme a imagem de Cristo. É por ter esse entendimento que Paulo, mesmo na prisão, sabendo que ia morrer, ele queria continuar se alimentando da palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. E isso, sabe, nos ensina algo maravilhoso. Porque numa situação dessa, Paulo desejava a palavra. E às vezes nós estamos numa situação muito melhor, de muito mais comodidade. Hoje nós temos todo o Antigo e o Novo Testamento compilado na Bíblia para a gente poder ler com toda a liberdade, sem perseguição, sem nenhum tipo de impedimento, sem nada que nos atrapalhe, que nos impeça de se alimentar da palavra de Deus. E o que é que a gente faz? A gente às vezes não lê, a gente despreza o tesouro que Deus nos deu, que é a revelação da sua maravilhosa palavra, para que a gente possa caminhar na vida, para que a gente possa se alimentar e ser renovado e fortalecido todos os dias. É um tesouro, irmãos, isso, é uma preciosidade, é uma bênção sem tamanho a gente ter acesso a essa palavra revelada de Deus, para a gente poder se alimentar dela. Muitas pessoas nessa hora no mundo, você sabia, não têm uma Bíblia para ler. Tem cristãos que não têm nenhuma página sequer da Bíblia para ler. Eles amariam ter como nós uma Bíblia para poder ler. Eles amariam ter um momento como esse,
onde alguém pudesse ler a Bíblia para eles, eles pudessem refletir na palavra, mas eles não têm. Porque a perseguição não deixa. As pessoas queimam as Bíblias, não deixam Bíblias chegarem em certos países, e os irmãos às vezes têm no máximo uma página de algum livro para ler, onde eles vão passando de uns para os outros. Muitas vezes esses irmãos, quando recebem uma Bíblia, eu já vi vídeos mostrando isso, eles choram de alegria por estar recebendo uma Bíblia para poder ler. Eles beijam e eles ficam olhando e eles ficam sem acreditar e dizendo, é para mim mesmo, é minha para mim poder ler, eu não acredito. Porque é algo que eles não têm acesso. E nós, por termos acesso, acaba virando algo comum, algo rotineiro, algo que a gente trata com desdém, porque a gente não percebe o valor que essa palavra tem. Sabe, é como o fato de ter água em casa. A água é um bem precioso, mas nós temos na nossa torneira saindo em abundância, então a gente nem percebe o quanto a água é preciosa. Agora imagine se você estiver num deserto onde não tem água, você vai ver o quanto é valioso um copo de água. O quanto é precioso isso. Mas como nós temos a palavra aqui, acessível para nós em abundância, nós desprezamos. Tem muitas pessoas que acham que a palavra de Deus é simplesmente para servir de enfeite. Colocam num estante, abrem num salmo, Salmo 91, Salmo 23, e deixam lá aberta porque acham que o simples fato dessa palavra estar na sua casa, isso já vai abençoar a sua casa. E as pessoas passam dias, semanas, meses sem meditar na palavra de Deus. E o que acontece? Elas estão atrofiando, estão morrendo espiritualmente, estão perdendo comunhão com Deus, porque não estão se alimentando. Assim como nós precisamos, irmãos, do alimento físico todos os dias, porque se a gente não se alimentar, a gente fica fraco e morre. Da mesma maneira, se a gente não se alimentar dessa palavra, a gente enfraquece, a gente fica carnal, mundano e a gente morre espiritualmente. A gente precisa dessa palavra, a gente precisa desse alimento. Esse é o maná celestial, é a palavra viva de Deus que alimenta a nossa alma. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós precisamos, irmãos, como Paulo, ter essa visão de que nós necessitamos da palavra. Nós temos que compreender que nós não podemos viver sem ela. Sabe, quando você compreende isso, você dá um jeito de ler. Sempre, não importa o que aconteça. Assim como a gente sempre tira um tempo para merendar, para almoçar, jantar, porque a gente sabe que precisa. Da mesma maneira a gente precisa, não importa a correria do dia a dia, tirar um tempo para se alimentar, para poder crescer na graça e no conhecimento do Senhor através da sua palavra.